Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online que traz a nossa série, a continuidade da nossa série, a essência de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso nós estamos alegres, estamos aqui, aleluia, com o nosso segundo culto da semana, né? Primeiro culto é no domingo, segundo culto da semana para abençoar a sua vida, dando aí um suporte, um direcionamento para você ter uma semana abençoada na presença de Deus. Isso mesmo, não podemos ficar a semana toda sem culto, né? Temos que ter aí, né? Aleluia, 3 cultos na semana, né? Juntamente aí também com o culto da Quarta da Bênção, presencial também, a palavra poderosa no YouTube aí, né? Vocês viram aí a vinheta de entrada, as vinhetas novas de entrada que a gente fez aí, né? E glórias a Deus, igreja, glórias a Deus. É assim que o Senhor tem nos abençoado e a gente quer abençoar a sua vida também, né? Com tudo que nós produzimos aqui, nós queremos também abençoar a sua vida, tá bom? Então, nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pelo dia e também nos humilhando na presença do Senhor, pedindo perdão pelos pecados. Somos pecadores, né? Lavados e remidos no sangue de Jesus, mas temos que reconhecer que somos pecadores, ainda não temos um corpo glorioso, né? Igual o de Jesus ressuscitado, ainda vivemos nesse corpo corrompido, né? Mas nós teremos corpos incorruptível, assim como o de Jesus, né? E vai ser bênção demais. Mas no momento, né, enquanto estivermos aqui na terra com esse corpo corruptível, né, nós temos que estar nos humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, fraquezas, não é verdade? Para a gente alcançar aí a graça, o favor do Senhor na humildade, amém? Então vamos nesse momento nos humilhar na presença do Senhor e também pedindo a bênção para estarmos aqui louvando ao Senhor, né, com mais um culto para a glória do nome dele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso,
Pai, queremos te agradecer, Pai, por sua graça, pelo seu favor. Queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui, Senhor, com o nosso segundo culto da semana. Pai, nos humilhamos na tua presença, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E queremos nos apresentar diante do Senhor com coração puro, coração limpo, coração sincero, um coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, e nos dá um culto abençoado. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Prepara, Pai, aleluia, os ouvidos do Teu povo para ouvir a Tua voz, Senhor. E que cada um de nós possamos receber uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Possamos ter direcionamento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, deseja realizar em nossas vidas. O Senhor tem, aleluia, total acesso, Pai, aleluia, e poder de nos dominar, nos conduzir, nos direcionar, Pai. Nós te damos essa legalidade nesta noite, já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida como uma porta-voz, um instrumento do Senhor para o teu povo, para a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos já estar fazendo aqui o nosso momento de louvor. Eu quero atentar você para não se distrair no momento do louvor, tá, pessoal? Não é simplesmente ouvir música, é louvar a Deus, concordar com a letra. Se você não souber cantar a letra do louvor, você ouça a letra, concorde, declare, diga: sim, Senhor, eu concordo com esta palavra, eu concordo com essa ministração, receba, Senhor, né? E aí você vai adorando junto. Você não precisa saber cantar música para adorar, não, mas você, a partir do momento que você concorda, tanto a oração, pessoal, como o louvor é assim, você precisa concordar e declarar, né, para que você esteja adorando ao Senhor também, né, e tomando posse aí de uma oração feita e também orando também. É necessário declarar e concordar, tá bom? Então, não fique perambulando pela internet. Foque aí na adoração, né? E que você possa chamar a atenção de Deus, mover o coração de Deus com louvor nessa noite. Todos nós possamos louvar o Senhor e mover o coração dele com o nosso louvor, com a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos fazer isso juntos? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluias. Eu ouvi uma vez e li no teu livro. Sim, o meu que Deus. o Senhor fez. Faz mais uma vez. Faz nessa noite, Pai, mais uma onde vez. houver dois ou três juntos em no meu nome do nome, ali estarei. Assim diz na tua palavra. Faz mais uma vez. Toda a terra está cheia, Senhor. Toda a terra será cheia Conhecimento do da glória de Deus. conhecimento da glória de Deus, como as águas Sim, meu Deus. cobrem o mar. Encha a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li
noite, entre na presença de Deus. Faça do seu lar, da sua casa, um lugar de adoração. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Estamos indo ao teu encontro. Sim, meu Deus. Estamos indo ao teu encontro. Juntando a terra. Pega as suas mãos, pega a sua voz, ó Rei Jesus. Diga aleluia. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Nós te louvamos. Aleluia, aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento Da glória de Deus. da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra com sua Senhor, com a tua beleza. Enche a terra com a sua beleza. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és e não há outro, que não existe nada além de ti, Deus soberano, soberano. Soberano, Toda língua, raça, nação, todo joelho se dobrará e cantará santo, 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 santo. É o Cordeiro de Deus, santo, santo, santo. É aquele que ressuscitou e vive, Santo, e vive, santo é e aquele que vive. ressuscitou. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Esse é o nosso valor. Glória a Deus. Estamos juntando. Ergue suas mãos e a sua voz. Aleluia. Te honramos, Deus. A minha voz é pra dizer aleluia. As minhas mãos é pra dizer aleluia, aleluia. Quantos estão vivos? Quantos estão de pé pra dizer aleluia, aleluia? Quantos foram achados por esse amor? Quantos foram libertos pelo sangue de Jesus? E essa noite pode dizer aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui salvo, aleluia. Ele vive, aleluia. Calabaxera, calabaxera. O meu aleluia, te dou o meu aleluia. Te damos o aleluia, te damos o coração quebrantado. Damos um coração quebrantado. Oh, Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. eu te dou, Levante eu suas te mãos como dou. sinal de redenção. Você pode erguer as suas mãos e só contemplar, só contemple sua beleza, só contemple a sua grandeza. Contemple, contemple a sua beleza. Contemple, contemple o seu Criador. Sim, o Altíssimo. Sim, o Altíssimo. Não tenha pressa, não tenha medo, não tenha pressa. É o seu aleluia, é o seu aleluia, é o seu coração. Eu sei. E as palmas
Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Convido você para abrir a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus por essa palavra. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Igreja, a gente sabe que Deus, ele sempre foi rígido, foi e é rígido com suas exigências, quando se trata da adoração, não é verdade? E nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo, que se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem, não é você tem, se você tiver também, é bom resolver, mas se o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Tem pessoas que usam disso para não ofertar, mas a palavra não está dizendo para você não ofertar, tanto que ela fala, deixa ali perto e depois volte para oferecer, não falar, não estou nem ofertando a Deus não, porque estou com um problema com fulano, com beltrano, ou então o meu irmão também não me perdoa, e enfim, não tem um problema não resolvido, preciso resolver, e por questões da pessoa não aceitar, enfim, as pessoas inventam, ou falam, várias situações onde as pessoas preferem deixar de adorar, a gente vê isso também ali com os filhos de Eli, do sumo sacerdote Eli, os filhos estavam ali, roubando as ofertas do Senhor, as ofertas que o povo, traziam, para ser sacrificado, os animais para serem sacrificados como oferta a Deus, eles estavam desviando, e por isso o povo endureceu o coração para Deus e não quis mais oferecer a Deus, sacrifício, e cada ano que passava ia diminuindo, uma vez por ano o pessoal fazia sacrifício a Deus pelos seus pecados, por remissão dos seus pecados, e cada ano que passava ia diminuindo o tanto de pessoas para oferecer ao Senhor, porque eles julgavam ali, os levitas não estarem sendo honestos, Então muitas vezes a gente dá desculpa para ofertar, mas aqui a palavra está dizendo, A palavra está dizendo, vai lá, resolva com o seu irmão e depois volte a oferecer a sua oferta, e manda deixar perto, tipo assim, já deixa, fica pronto, já deixa tudo preparado, para você ofertar ao Senhor. Não vá gastar o dinheiro com outra coisa, comprar roupa, tem gente que faz isso, pega o dinheiro que era para ofertar ao Senhor, para dizimar, sei lá, aí sai fazendo um monte de coisa, que fala assim, eu não estou na presença mesmo e tal, e em vez de resolver a situação para oferecer ao Senhor, só está piorando a situação, porque o coração endurece para Deus, Então nós não podemos endurecer, deixar o nosso coração endurecer para Deus, mas também não podemos dar ofertas hipócritas para o Senhor, não é verdade? Então, que nós possamos, igreja, sempre lembrar disso. Se tem alguma queixa, porque você vai estar lá ofertando ao Senhor, aí o teu irmão que tem uma queixa de você, fala, olha lá o capa, olha lá o fulano, a fulana, olha lá, Aí fica murmurando contra a sua vida, E Deus, que conhece tudo, sabe que realmente existe uma situação que precisa ser resolvida, e está lá o servo de Deus querendo oferecer oferta ao Senhor. Caim também tentou oferecer uma oferta de qualquer jeito para Deus, Deus não recebeu,
e ele ficou furioso com isso, e a dureza do coração dele se transformou em uma maldade tão grande que ele foi lá e matou o irmão. Então tome cuidado com a dureza do coração, viu, igreja? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração muito voltado para Deus. Davi tinha um coração quebrantado, ele dançava na presença de Deus, ele se humilhava na presença do Senhor, ele exaltava o nome do Senhor Jesus, né? Davi louvava a Deus 3 vezes ao dia, né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era à toa não, é porque ele não tinha um coração duro. Então, tome muito cuidado. Essas pessoas falam assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou duro, é minha natureza, é meu temperamento. Não, meu querido, você precisa ser quebrado. Você precisa ser quebrado, igual o pastor Evanildo foi quebrado. Eu também era durão assim, eu também tinha a língua afiada, não levava desaforo para casa, e aí Deus me quebrou, viu, igreja? Deus me humilhou, me quebrou, e hoje eu procuro me humilhar na presença de Deus. Prefiro me humilhar, engolir sapo, do que me tornar uma pessoa dura, arrogante, né? E o Senhor reter as bênçãos dele, né, da minha vida, amém? Então toma posse dessa palavra, e você que está pelo YouTube aí, está ouvindo aí a gravação, você pode também, se você está pela sua Smart TV, né, assistindo no YouTube, você pode aí abrir o aplicativo do seu banco, mirando a câmera do seu celular, escaneando esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você também pode ir na descrição do vídeo, lá na descrição também tem os dados para você estar, os dados bancários para você estar ofertando, é só você copiar e colar. Tem também, você que está nos ouvindo pelos Radiosnet, pelo o Zeno Mídia, né, Zeno Rádio, ou pelo aplicativo da rádio, você pode clicar em contatos. Você clicando em contatos, já vai cair aí no WhatsApp da igreja. É só você copiar e colar o número do WhatsApp, você já vai ter a chave Pix para você contribuir com qualquer valor que você sentir no seu coração. E você que está nos ouvindo pelo site, por esse link aí que a gente compartilha todo dia de culto, né, é só você ir folheando aí o site, né, para cima, que você vai ver que você vai encontrar um botãozinho verde aí com um banner meio dourado escrito assim, doar agora, né? Aí você clicando nesse botãozinho verde, você já vai ter acesso a todos os banners com os dados bancários para você estar contribuindo, e também tem lá as opções de copiar e colar. Embaixo do banner tem a opção de copiar e colar. Tem também os dados do banco PayPal, para você que é de país estrangeiro, você pode usar a nossa conta PayPal, né? E você pode estar também contribuindo para a glória do nome do Senhor. Oh, meu Deus, espirrei aqui. Perdão aí. Amém? Então vamos lá. Vamos ouvir mais um louvor. Enquanto isso, também adoramos o nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu, amadurecer o meu coração pra Deus. Tudo que eu planejar, corro o risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, te terei proezas, coisas maiores do que eu. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu, amadurecer o meu coração pra Deus. Tudo que eu planejar, corro o
risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, viverei proezas, coisas maiores do que eu. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Entrego o meu caminho, a Ele confiarei. Entrego o meu caminho, a Ele confiarei. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. O que Deus preparou, o que Deus preparou pra mim. O que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Igreja, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai Santo, queremos aqui, Pai, te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias recebidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Pai. Nós queremos dizer que nós te amamos, Pai, pela tua fidelidade, por tua graça, pelo teu favor, de até aqui, Pai, ter sustentado o teu povo, ter sustentado a tua igreja, os teus pastores, os teus servos. O Senhor não tem deixado faltar o pão, mesmo sendo muitas vezes, Pai, falhos com o Senhor, infiéis, mas o Senhor é um Deus tão misericordioso. O Senhor não deixa faltar o pão, aleluia, na nossa mesa. Então continua, Pai, continua abençoando o teu povo, continua abrindo portas, continua, meu Pai, aleluia, honrando os teus filhos, Pai. Temos visto isso nitidamente, o Senhor honrando, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos e pedimos ao Senhor, multiplica, Pai, 100 vezes mais na vida de cada dizimista, cada servo fiel, que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais na vida da tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já estar também orando para estar trazendo a palavra de Deus, ok? Os irmãos, não reparem, não estou com a garganta bem seca, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Irmãos, vão tendo paciência aí, tá bom? O tempo está muito seco, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, também queremos nessa hora, Pai, estar trazendo a tua palavra, Pai. A palavra que não é minha, é tua, Pai. Só o Senhor tem o poder de revelar a tua palavra aos nossos corações, Pai. Por isso, eu te peço, Pai, encha-me do teu Santo Espírito. Eu me esvazio para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito e que eu seja um canal de bênção, um porta-voz do Senhor nessa noite para a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, igreja, glória a Deus. Estamos aí com o nosso banner, tá aí na tela para você, né? O banner que traz o título, né, da nossa série, A Essência de Jesus. Hoje estamos no 8º capítulo, tá bom? Estamos no 8º capítulo dessa série, né? E hoje nós vamos estar falando aqui do nosso irmão Esdra, né? Vamos estar falando hoje do livro de Esdra, né? A série A Essência de Jesus de Gênesis Apocalipse, e nós já estamos em Esdra, né? Então nós vamos estar lendo hoje, meditando no capítulo 7 de Esdra, tá? Nós vamos conhecer um pouco aí quem é o Esdra, né? O que é que ele fez, aleluia, o que é que ele fez, o que é que a Bíblia diz que ele fez, né? Onde Jerusalém foi restaurada, né? Então, meditando nessa palavra, nós vamos ver que o nosso Deus, ele é restaurador. Se você tem algo, né, que você gostaria que Deus restaurasse na sua vida, eu não sei o que é. Eu não sei se é um casamento, eu não sei se é a família, eu não sei o que é que você gostaria muito. Se houvesse a possibilidade, né? Talvez você pense, poxa, se houvesse a possibilidade de haver uma restauração, né? Um desejo do meu coração de Deus restaurar, né? Essa situação na minha vida. Ele tem poder para restaurar, mas nós precisamos crer. Amém, igreja? Nós precisamos crer. Não adianta você pedir oração para as pessoas, pedir oração para o pastor. Não adianta você viver pendurado na oração dos outros, sendo que você não tem fé para você mesmo orar, né? Em benefício daquilo que é o desejo do seu coração. Percebe, igreja? Então, nós vamos ver aqui, conhecendo a história de Esdra, né? Um homem que foi muito importante, um homem muito importante, né? Porque a Bíblia conta sobre ele até hoje. Era porque já morreu, mas continua sendo até hoje um exemplo de homem de fé e de coragem. Um homem que dedicou a sua vida, né? Ao estudo das leis de Moisés, né? Dada pelo Senhor, né? Ele já vem de família de sacerdote, ele é descendente de Arão, né? Do grande sacerdote Arão, né? E você vê, igreja, que quando nós pais, né? A gente cria o filho no caminho do Senhor, a gente dá um bom testemunho para os filhos, a nossa honra, a honra dos pais acompanha os filhos, tá? Não deixe os seus filhos à toa. Não deixe os seus filhos à toa. Ensine o teu filho o caminho que deve andar. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Então os pais têm que estar no caminho e nesse caminho, né, ensinar o filho, né? Então, o filho não tem vontade, né, como diz outro. Filho não tem vontade. A vontade do filho, o filho tem o papel de obedecer os pais, né? E fazer aquilo que agrada aos seus pais, né? Fazer aquilo que os seus pais ensinam. E os pais que ensinam o erro vai colher consequências de Deus, porque vai ter que dar conta ao Senhor, né, das maldades que ensina para os filhos, né, das coisas erradas. Enfim, tem pais que ensinam os filhos a xingar, né? Ensinam os filhos a mentir, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Meu pai, quando tinha padaria, mandava a gente mentir. O pão era dormido e ele dizia que era para mandar dizer para os clientes que era pão de hoje, né? Então, assim, é quase que natural em algumas situações os pais mandar os filhos mentir, mas isso é um perigo, tá, igreja? Isso é um perigo. Ensine o seu filho os princípios do Senhor e ele não desviará dos caminhos, né, da lei do Senhor. Ele vai passar a amar a lei do Senhor. Ele pode até não aceitar no começo, quando for novo, mas lá na frente, se você permanecer firme no ensinamento, ele lá na frente, ele vai lembrar desses ensinamentos e ele vai se render ao Senhor, porque Deus, ele trilha o nosso caminho, tá bom? Então Esdra, ele já vem aí de uma família, de uma descendência de sacerdotes, né? E você vai ver o quão esse homem
foi tão importante ali na restauração de Jerusalém, depois, né, que ela foi destruída, né, pelos babilônios, né, 70 anos o povo, né, estando cativo ali, o povo de Israel, os judeus, né, estavam vivendo ali cativos na Babilônia, mas quando Nabucodonosor morreu, né, que o rei da Pérsia, a Pérsia tomou a cidade, né, tomou ali a Babilônia foi tomada pelos Pérsia, né, então Esdra, ele depois no 6º ano, né, do governo do rei Artaxerxes, né, no 6º ano do governo dele, Esdra foi usado por Deus para pedir aí ajuda para este rei, né, e esse rei deu todo o apoio. Igreja, estamos falando de um rei, né, persiano, rei da Pérsia. Ele ajudou literalmente em tudo, deu todo o apoio financeiro, todo tipo de apoio necessário, possível, para que Esdra, juntamente com Neemias também, né, juntos ali com alguns levitas, né, Esdra reuniu ali, né, povos de Jerusalém, né, levitas, sacerdotes, né, para que acontecesse essa restauração, e vocês vão conhecer um pouco dessa história aí, tá bom? Eu vou entrar mais essa história é muito grande. A pastora Camila já pregou sobre essa passagem aqui, né? Mas eu vou para um lado um pouco diferente do dela, que é o lado onde o Senhor, ele é o restaurador, onde nós vemos que o Senhor, né? Aleluia, a Bíblia deixa claro que o nosso Deus é um Deus restaurador. Se Ele pôde restaurar aquela cidade, Ele pôde restaurar, aleluia, o templo do Senhor, aleluia, depois de 70 anos, né? Aleluia, glórias a Deus. Então, o que é impossível para Deus? O que é que você tem que é impossível para Deus? Não tem nada que seja impossível para Deus, desde quando haja fé, amém? E que seja algo que seja da vontade de Deus, claro. Não vá pedir a Deus uma coisa que não é do agrado dele, que isso não vai acontecer, amém, igreja? Então vamos conhecer um pouco. Nós vamos estar lendo aqui, né, essa introdução aqui, a partir do versículo 7, do versículo 6, tá? Esdra, capítulo 7, vamos ler a partir do 6, né, do versículo 6, vamos ler até o versículo 28, tá bom, pessoal? Até o último versículo aí, que é o 28, ok? Então vamos lá. Esdra era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei desculpa aí que esse nome aqui meio que trava a língua, viu? Então, de vez em quando eu vou falar o rei da Pérsia aí, para não ter que falar toda hora o nome dele aqui. O rei Artaxerxes foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Amém, igreja? Então, você percebe aqui que a Bíblia deixa claro aqui que, né, o rei deu tudo que Esdra pediu. Ele só conseguiu isso porque Deus abençoava Esdra, por causa da fidelidade, por causa da dedicação a Deus. Amém, igreja? Então, eu e a pastora Camila aqui, nós da Igreja Nova Aliança com Cristo, a gente sempre bate na santidade, a gente sempre bate, né, em obedecer o Senhor, obedecer as leis do Senhor, né, em meditar na palavra de Deus, né, em colocar Deus no centro de todas as coisas, no centro da nossa vida. A gente bate muito nessa tecla, e todos que tiveram uma vida com Deus, todos tiveram sucesso. A Bíblia mostra que todos que tiveram uma vida dedicada a Deus tiveram sucesso, igreja. Amém? Então vamos aqui à continuidade do versículo 6, né? Assim Esdra foi da Babilônia para Jerusalém, ok? Então a gente está falando
do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, que tomou a Babilônia. Então, ele governava ali a Babilônia também, depois que tomou a cidade. Então, o que aconteceu? Né? Esdras falou com o rei, e depois ele foi da Babilônia para Jerusalém para ver como estava ali aquela cidade, né? E o que era que precisava para ser restaurada, né? Porque ele teve todo o apoio do rei. E daqui a pouco a gente vai ler a carta, uma carta enorme que o rei escreveu, dando uma ordem para todo o reino apoiar, né, o Esdras, juntamente com os levitas, com Neemias, né? E desse todo esse apoio aí, né, para que isso acontecesse, a restauração, né? E o rei, ele deixou, liberou todos os cativos ali para voltarem para Jerusalém. E foi um mover. Depois você pega aí a sua Bíblia e você lê, tá? Lê aí o capítulo todo, porque eu tô lendo aí a partir do 6, no começo, a partir do versículo 1, vai contando aí, né, fala da descendência, né, dos antepassados aí, né, do Esdras, né, já fala da descendência, que ele vem da descendência de Arão e tudo. Então tem toda, fala os nomes aí, né. Então eu pulei essa parte aí já para o contexto que a gente quer falar aqui, né. Dentro do tema, onde o nosso Deus, ele é o restaurador de todas as coisas. Então peguei do versículo 6, mas você pode ler do versículo 1 até o 28 aí, lê o capítulo todo, que você vai ver como é linda essa história. Você vê o ímpio honrando a Deus mais do que muitos crentes fazem, igreja. A gente vê, né, muita dificuldade, né, inclusive fizeram uma pesquisa aí, onde os dados mostram que as igrejas, né, as instituições evangélicas têm diminuído, né, as doações, as coletas, porque as pessoas não estão mais honrando a Deus como deveriam honrar, né? Querem ser honradas, mas não honram o Senhor como deveriam honrar. Então é difícil, irmãos. Com Deus não funciona. Ah, Senhor, faz e depois eu faço. Ah, Senhor, faz e depois eu retribuo. Com Deus não funciona assim, igreja. Primeiro a gente faz, depois Deus, ele nos honra com dupla honra, né? Então não tem essa, Senhor, quando o Senhor me abençoar, eu também vou te honrar, eu também vou ofertar, eu também vou dizimar, eu também isso, eu também aquilo. Não funciona assim. Primeiro nós quebrantamos o nosso coração, né? Deixamos o nosso coração amolecer na presença de Deus, nos humilhamos à presença do Senhor, obedecemos ao Senhor, nos submetemos ao Senhor, e aí agora o Senhor, ele reconhece e nos honra com dupla honra. Amém, igreja? Deus, ele honra com dupla honra, porque Deus não está te pagando uma dívida. Deus não fica devendo nada para ninguém, mas ele não quer simplesmente pagar, devolver. Ele quer honrar. Ele quer, se ele te devolver, é como se ele fosse igual um homem justo, né? Existem pessoas que são ímpias, mas são justas. Percebe? É ímpio porque não reconhece Deus, mas é honesto, paga, não fica devendo nada para ninguém, paga os seus impostos, né? Então Deus, ele não quer ser só um homem honesto. Ele, além de ele ser honesto, justo, ele também tem prazer de honrar os seus fiéis. Amém, igreja? Então vamos lá, vamos ler agora a partir do versículo 7, tá? Lemos o 6, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Com um grupo de israelitas, com um grupo de israelitas, se eu jogar grande aqui na tela, para ficar melhor para mim ler aqui, tá? Glória a Deus. Vamos lá. Com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo, né?
servidores do templo. Isso foi, essa aqui é falando as pessoas que foram da Babilônia para Jerusalém, para ver lá as necessidades, né? Como estava a cidade e o que precisava para ser restaurado ali o templo, né? Então isso foi no sétimo ano do reinado do rei da Pérsia, tá? Eu falei no sexto, né? Mas foi no sétimo ano do reinado do rei Artaxerxes, né? Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês, e com a ajuda de Deus chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Demoraram 5 meses para chegar ali em Jerusalém, tá bom? Esse pessoal todo aqui que foi lá nessa missão, mas com a ajuda de Deus eles chegaram lá, porque o caminho era muito difícil, igreja, era muito difícil, porque tinha muitos ladrões, né? Saqueadores que ficavam, os inimigos de Israel ficavam ali, né? Nas estradas para roubar, e principalmente quando começou a levar, né? As riquezas que o rei liberou, né? Para a construção do templo, prata, né? Tudo que é tipo o que tinha recolhido ali, né? Quando eles tomaram a Babilônia e todas as províncias, né? Tudo que foi recolhido das províncias, o rei mandou levar e oferecer ao Senhor. Você tem ideia disso? Vocês têm ideia disso? Que o rei ímpio, né? Que não servia a outros deuses, ele mandou, ofereceu tudo isso aí para o rei de Israel, para o rei dos reis, né? Ele, o Artaxerxes aqui, ele se apresenta como o rei dos reis porque ele tomava, né, todas aquelas cidades ali, as províncias e tudo, tomou a Babilônia, né, e muitas outras. Então, tanto ele como as pessoas, né, reconhecia ele como rei dos reis. Mas aqui ele está reconhecendo, se submetendo aqui ao verdadeiro rei dos reis, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Olha que maravilha, né? Então, com esse grupo aqui de israelitas, né, entre os quais havia sacerdotes, levitas, músicos, guardas e servidores do templo, né? Ali no 7º ano do reinado do Artaxerxes, eles saíram da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e com a ajuda de Deus chegaram ali a Jerusalém no dia 1º do 5º mês, né? Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e praticar, amém, igreja? A estudar e praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Amém, igreja? Olha que maravilha, né? Ele se dedicou, né? A vida dele toda se dedicou a estudar os ensinamentos de Deus e ensinar o povo de Israel. Vamos aqui para o segundo banner, onde nós vamos estar lendo aqui, né? A partir do versículo, lemos até o 10, né? Agora vamos dar continuidade aqui lendo a partir do versículo 11 até o 16, nesse banner aqui até o 16, depois a gente pula para o outro e vai continuando aí, dando sequência aí, tá bom? Então, agora nós vamos ler a carta do rei Artaxerxes. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quero pedir à pastora Camila, por favor, trazer minha água, completar a água aqui para mim, pastora, por favor. Então vamos ler o versículo 11 até o 16, que diz assim: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel, né? Falando aqui ainda do Esdras, né? Aí no versículo 12: Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para os sacerdotes
é para o sacerdote Esdra, o mestre da lei. Você vê que toda hora, essa aqui é uma carta do rei. O rei está dando a honra de chamar ele toda hora de chamar ele de mestre da lei e de sacerdote, né? Olha que tremendo isso aqui. Por isso que eu falo, igreja, por isso que eu falo, não é só o dinheiro, né? Não é só ganhar dinheiro, é ter a honra do Senhor. É ter a honra do Senhor, tá? E você vê aqui o rei honrando, né, um israelita, um rei da Pérsia, né? Honrando, reconhecendo o homem de Deus e honrando o homem de Deus, igreja, que tem uma vida no altar, que é dedicado a Deus, é respeitado. Pode falar o que for. Pode falar o que for. É respeitado no trabalho, é respeitado em tudo. Pode até sofrer uma perseguição aqui ou tá ali, mas no final ele é honrado e respeitado em meio, né, aos ímpios, no meio da parentela, né, no trabalho, na igreja, aonde quer que ele for. Se ele der um bom testemunho, né, ele vai ser honrado, tá? Então, vamos lá, vamos dando continuidade aqui, né? Esta carta do Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdra, o mestre da lei de Deus, da lei do Deus do céu. Ele chama o nosso Deus, né? O rei, ele chama o nosso Deus do Deus do céu, né? Saudações. Ordeno que de todo o meu reino, presta atenção nisso. Ordeno que de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas, né? Gente do povo, sacerdotes e levitas. Aí no 14 ele diz: eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, presta atenção, eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém. O rei mandou o Esdra aí, né? Juntamente com esse povo que ele queria levar, né? Vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Olha como Deus usa até o ímpio, né? Deus usa até que o rei da Babilônia lá não dava um bom testemunho, né? Por isso que a Babilônia invadiu Jerusalém, né? E tudo, porque o rei lá era do nosso povo e não dava um bom testemunho. Aí agora você vê aqui o ímpio, Deus usando o ímpio, né? Para botar disciplina no povo de Israel. Olha isso, né? Então ele diz assim: vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro. Deixa eu voltar aqui menor na tela aqui, que agora acho que consigo ler aqui, né? Então ele diz: leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel. Olha que tremendo isso aqui, igreja, né? Leve as ofertas que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, né? Aí ele continua: que tem o seu templo em Jerusalém, né? Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo, ao Deus de Israel que tem o seu templo em Jerusalém, né?
ele reconhece aqui que o templo é do Senhor. É tremendo isso aqui, igreja, é tremendo, né? Ele reconhece que o templo é do Senhor, né? Aí ele diz, né? Leve também toda a prata e ouro leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Ah, igreja, eu não aguento isso aqui não. É maravilhoso demais, igreja. É maravilhoso demais. Você vê o ímpio ordenando, né? Ele não só deu uma ordem, né, para toda a província, até mesmo para os israelitas, né? Como ele tomou tudo ali, né? Ele tava como líder, né? Tava como líder e Deus usando a vida dele ali, usou a vida do Esdras para pedir e ele, né? E Deus moveu o coração dele. Porque quem move o coração do homem é Deus, igreja. Não confie no homem não. Ah, mas é meu amigo, é meu parceiro, é meu chegado, é meu isso. Não, não existe. Ó, quem amolece o coração do homem é Deus. Foi Deus que amoleceu o coração deste rei, tá? Mas é claro que ele se deixou, né? Ele se deixou ser usado por Deus. Ele reconheceu, ele se desprendeu ali do orgulho de, né? Ele fez o contrário do Nabucodonosor, né? Antes de Nabucodonosor se converter, ele afrontou a Deus, né? Mas aqui, né, o rei da Pérsia, já sabendo do histórico do Deus de Israel, né, que agiu ali no Egito, né, severamente, Deus agiu severamente com as pragas ali, né, e também na travessia do Mar Vermelho. Então, o rei ali já sabia de todo o histórico desse Deus. Ele não ousou desafiar Deus, e quando ele invadiu ali a Babilônia, né, quando ele tomou a Babilônia, que ele apresentaram Daniel, trouxeram Daniel até ele. Daniel revelou para ele que Deus já tinha falado que a Babilônia seria entregue aos persas, né? Então ali ele já gostou de Daniel, falou: rapaz, que Deus maravilhoso é esse, que, né, o próprio Deus falou que ia entregar a Babilônia em nossas mãos e tudo. Então já caiu na graça ali de Daniel e tal, e foi essa bênção aí que vocês estão vendo. Vamos pro terceiro banner, tá? E no final eu trago o resumo aí, tá bom, pessoal? Vamos lendo pra gente ganhar tempo aqui, tá? Então esse dinheiro aí, ele diz aqui, né? Continua no versículo, a partir do 17. Use esse dinheiro, o rei continua falando na carta, né? Use esse dinheiro com cuidado. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais, vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Olha que tremendo isso aqui, né? Ele deu dinheiro, obrigado, pastora. Ele deu dinheiro e falou: use com cuidado, né? Use comprando touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Aí no 18 ele continua: com ouro e prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Olha que tremendo isso aqui, igreja, que tremendo isso aqui, né? Isso aqui é Deus usando o poder. Primeiro que ele era um rei, né? Ele entendia muito de administração, né? Deixa eu tomar mais um pouco de água. Então o povo de Deus, igreja, é um povo de fé, né? É um povo que quer muito servir a Deus, mas o povo de Deus, né, na grande maioria, não são organizados, não tem muita disciplina, né? Às vezes
consegue ser separado do pecado e tudo, mas não tem muita disciplina, né? Então Deus estava aqui usando este rei, né, para poder ali disciplinar o povo, para poder dar um direcionamento ali, né? Então a verba foi liberada e foi dado um direcionamento, né? Deus usou aquele rei ali, né, para poder dar um direcionamento ali para Esdras, né, e todos aqueles que estavam envolvidos na restauração desse templo. Então vamos ler mais aqui, a partir do 19, versículo 19. Os objetos, aqui é tudo isso que ele deu, tudo isso o rei deu em prol da restauração, né, para adorar a Deus, né, para honrar a Deus e também para a construção do templo. Aí ele diz aqui, os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. Você os entregará a Deus em Jerusalém. Aqui ele está falando, né, dos objetos, né? Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eita, que tremendo isso aqui. É muito forte, igreja, é muito forte, né? Aleluia. Nós demos aqui o testemunho do computador, né? E você vê aqui quando Deus manda, quando Deus ordena, igreja, Deus usa o ímpio, Deus usa o servo de Deus, Deus usa quem Ele quer. Basta o servo de Deus ser fiel, que Deus move céus e terra. Deus move o ímpio, Deus move o corvo, Deus move céus e terra, Deus move o que quiser a seu favor. Deus move o que quiser ao seu favor, quando estamos na presença de Deus, quando somos fiéis ao Senhor, né? Aí ele diz no versículo 21, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província, né, da província de Eufrates Oeste, que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei. E toda vez que ele fala do Esdras, ele tem o cuidado de falar o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. Olha isso, tudo que o Esdras pedir, né? Ele ordenou que os tesoureiros da província do Eufrates Oeste, né? Ele ordenou que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras. Olha que tremendo isso aqui, igreja. É muito poder, é muita bondade de Deus, é tudo isso aqui. Ao versículo 22, ele continua dizendo, até no máximo 3.400. Aí aqui agora ele vai citar, né, uma boa parte dos recursos aqui, né, das riquezas. Ele vai citar aqui a partir do versículo 22, ó, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo. Vai prestando atenção aí, igreja. 2.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade, né? Aí no versículo 23 ele diz, deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo. Presta atenção, igreja, como Deus, ele é exigente. Ele é exigente com o templo físico, com a casa de Deus, com a casa de oração, que as igrejas, né, os templos são chamados de casa de oração, né? Igreja é o povo, e o lugar que o povo se reúne é casa, a Bíblia chama de casa de oração, né? Ou casa de Deus, né? Mas o templo do Senhor hoje, que é o nosso corpo, o templo do Senhor hoje é o nosso corpo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, tá?
Então Deus sempre foi exigente com o templo do Espírito Santo, com o templo onde habita a sua presença, e ele hoje continua sendo exigente, mas agora esse templo é o nosso corpo. Então nós não podemos sair fazendo qualquer coisa com o templo do Espírito Santo, igreja. Não podemos sair profanando o templo do Espírito Santo, não podemos. Tome muito cuidado com isso, porque aqui nós estamos vendo aqui o rei ímpio, né, ordenando que deverão cumprir, né, deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que Deus deu, né, as ordens que Deus, aí ele chama Deus, que o Deus do céu der a respeito do seu templo. Aí ele continua: para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Olha que temor ao Deus de Israel. Está falando de um homem que não servia ao nosso Deus, ele servia a outros deuses, mas ele temia o Deus de Israel. Então, igreja, o temor do Senhor, né, a gente tem visto, tem quase que se tornado extinção, né, no meio das igrejas, o temor a Deus. O temor a Deus, jovens fazendo tudo que o povo do mundo faz, os jovens fazendo, né, prostituindo, fornicando, né, se abrasando, fazendo tudo, né, roubando, mentindo. Aí eu pergunto, aonde está o temor a Deus, né? Então, igreja, os homens de Deus ali, né, os homens que deveriam dar um bom testemunho não têm dado, né? Deus ali, porque assim, igreja, às vezes a gente é muito perseguido por sermos cristãos, mas no dia que você der um mau testemunho, as pessoas ficam iradas com você, as pessoas, né, as pessoas, elas não aceitam também, né? Eu contei outro dia desse aqui, né, sobre um cantor muito conhecido aí, né, o Thales Roberto. Vou citar o nome dele porque isso aí foi no mundo inteiro, repercutiu, então isso aqui não é novidade, né? Esse cantor, ele foi um cantor que ele afrontou a Deus, ele não teve nenhum temor, né, de arrotar a soberba em cima dos palcos, dos púlpitos, né? A soberba dele, ele soberbeceu de uma forma tão grande, sem nenhum temor, né? E ele foi cantar, e aí ele houve uma rejeição pelos cantores, pelo público evangélico. E aí, por ele ter essa rejeição, ele foi cantar para o mundo. Quando ele foi cantar para o mundo, ele sofreu uma rejeição ainda maior pelo povo do mundo. Tacaram tomate nele no primeiro show dele, secular, tacaram tomate nele. Então, igreja, você vê aqui o rei Artaxerxes sendo severamente duro aqui, né, rígido, né, na disciplina, porque ele sabia que até no meio do povo de Deus, o pessoal desobedecia as leis de Deus. E ele dizia assim: como é que esse povo tem coragem de não obedecer às leis de Deus, um Deus tão temido como esse, que desde o Egito a gente vê falar desse Deus que é tão poderoso, é tremendo esse Deus, né? E os outros povos ali que reconhecia o poder desse Deus, né, ali no Egito, que operou sinais, prodígios, né, a favor do seu povo. Ele via o povo de Deus ali, né, levando a vida de qualquer jeito, né, na promiscuidade, adorando aí os homens, os israelitas casando com mulheres, né, de outras culturas, né, e eles começaram a adorar os deuses que essas mulheres adoravam, né, e o rei, vendo aquilo tudo ali, então ele sabia que tinha aqueles homens que eram fiel a Deus, como Esdras, era Neemias, Daniel, né,
e ele achava muito bonito aquilo, ele começou ali, né, orientar que todos cumprissem, né, a vontade do Deus do céu, né, com muito cuidado a respeito do seu templo, né? Então, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim, né? Então, igreja, olha aqui o ímpio, a gente vê aqui o ímpio, né, temendo a Deus, enquanto muitas vezes a gente vê cristãos que não temem a Deus, não é verdade? Vamos aqui para o quarto banner, para a gente continuar lendo a carta aqui agora, a partir do versículo, eu li até o 27, agora eu li até o 23, agora eu vou dar continuidade lendo aqui até do versículo 24 em diante, até o 28. Aí o versículo 24 diz: vocês estão proibidos de cobrar, tudo isso aqui é a carta, viu, pessoal? Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. Olha que tremendo, igreja, olha que tremendo, né? Ainda domingo, né? Ainda no culto de domingo eu falei sobre isso, né? Que os homens de Deus, né? Eu falando que ser pastor não é ser profissão, né? Ser pastor não é isso, pastor não é uma profissão, né? É uma pessoa capacitada, né? Separada e capacitada e ungida para servir ao Senhor voluntariamente. Só que Deus não deixa faltar, né? Deus não deixa faltar nada para aqueles que vivem do serviço do Senhor, né? E você vê o rei aqui falando na carta: vocês estarão proibidos, né? Falando para ele, essa carta espalhou pelas províncias, pelos governadores, né? A carta espalhou aí, né? Para toda para toda a nação ali, né? E povos, né? Para que todos cumprissem essa ordem dele, né? Então ele diz: vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. Aí no 25 ele continua dizendo: e você, Esdra, aí agora ele fala para Esdra, né? E você, Esdra, usando a sabedoria que Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governar todo o povo da província de Eufrates Oeste, do Eufraste Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis ensina essas leis aos que não as conhecem, né? Aí no 26 ele diz: quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país ou preso. Aqui ele estava falando aqui, né, que não obedecer será morto e tal, né? Ele impôs aí as leis como rei, né? E Deus, todas as leis são permitidas por Deus, né? Se Deus colocou isso aqui, foi justamente para impor, né, o temor para as pessoas, né? Então ele diz: vou ler aqui de novo para vocês entenderem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Aí nós entramos aqui no versículo 27 e 28, onde
né, nós vemos Esdra disse: louvado seja, né? Aí termina a carta aqui, né? Termina a carta aqui e entra agora a parte, né, do capítulo aqui, onde Esdra louva ao Senhor. Ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor. Percebe que quando eu falei aqui que é Deus que coloca o desejo no coração, que a mulher se coloca o desejo no coração do homem, né? Então aqui Esdra, ele declara isso, né? Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Aí o 28 diz: pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. Olha aí, aqui ele agora falando dele, né? Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei. Conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus, me animou e eu consegui convencer. Olha isso. Eu consegui convencer muitos chefes dos grupos, dos grupos de familiares de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Olha que maravilha, igreja. Então, você percebe aqui que o rei, né, colocou toda essa, ele impôs, né, toda essa disciplina aqui para quem desobedecesse, e isso ajudou, né, ajudou com que Esdra convencesse muitos povos ali, muitos dos povos ali israelitas que já tinham, eles não queriam, né, não queriam mais ir embora, diziam assim: não, Jerusalém foi destruída, a gente está na Babilônia aqui, que é um lugar rico, a gente já construiu casa, a gente já construiu família, só que estava vivendo uma vida longe de Deus, né? Eles casaram com mulheres estrangeiras, estavam adorando falsos deuses. Então ele reuniu ali aquele povo, né? E ensinou das leis do Senhor, fez exatamente como o rei tinha ordenado ali, e ele conseguiu convencer muitos israelitas ali a se voltarem para Deus. Muitos deles, igreja, né? Ele convenceu o povo ali de uma tal forma que teve homens que largaram as mulheres estrangeiras, largaram suas famílias, né? E se voltaram para Deus e voltaram para Jerusalém, porque eles viram que tinham pegado um caminho errado, né? Tinham pegado ali um caminho errado, e o temor a Deus foi tão grande que eles deixaram ali, né, as mulheres pagãs para trás, com toda a idolatria e filhos e tudo mais, né, para obedecer a Deus, né? Então, igreja, a gente está falando isso aqui, a Bíblia conta isso aqui, né, historiadores também, mas claro que se você puder, né, se você aconteceu aí de você se envolver com pessoas erradas, e você, né, conseguir não se corromper e trazer essa pessoa para Deus, né? Eu, por exemplo, eu conheci a minha esposa, né? Ela não era cristã, né? A pastora Camila, na época, ela não era cristã, e eu me esforcei para dar um bom testemunho, e com isso eu ganhei ela para Deus. Então, se eu não me esforçasse para dar um bom testemunho, né, e eu ali relaxasse, né, eu ia acabar ficando no mundão juntamente com ela, né? Mas quando a gente se esforça e dá um bom testemunho e permanece fiel, igreja, a gente consegue, né, aleluia, glórias a Deus, mesmo estando às vezes em um relacionamento, né, que não era da vontade de Deus estar, mas quando há arrependimento e a gente, né, consegue dar um bom testemunho e ganhar essa pessoa, né, é melhor que você não separe. Mas existe situação que Deus não abençoa mesmo, e para você sair do laço, para você sair daquela armadilha, você é preciso deixar tudo para trás, tá? Por isso que temos que ter muito cuidado, igreja, temos que ter muito cuidado, né,
antes de se envolver com pessoas, antes de fazer alianças com pessoas, né? Você que é empresário e decide fazer alianças com pessoas que Deus não mandou, tome cuidado, que isso pode te afastar de Deus. Isso pode te afastar de Deus, né? Então, nós vemos aqui a fidelidade de Deus, né, com o seu povo, o amor que Deus tem pelo seu povo, que usou ali o rei da Pérsia para, aleluia, glórias a Deus, fazer todo esse mover para que o templo do Senhor fosse construído, né, fosse restaurado, né, e o seu povo ali voltasse, assim como Jeremias, né, aleluia, profetizou que Deus levaria o seu povo de volta, né? Demorou 70 anos, mas Deus trouxe o seu povo de volta ali, usando desta vez o rei da Pérsia, né? O rei Artaxerxes. Amém, igreja? Então eu encerro essa mensagem por aqui. Eu quero orar a você. Nós vemos aqui, né, no final dessa passagem, que Deus, o nosso Deus, foi louvado, né? O templo foi restaurado. A Bíblia diz que depois que o templo foi restaurado, né, o Esdra, ele 1 ano depois, ele voltou, né, para Jerusalém, e ele reuniu o povo ali para ensinar as leis de Deus, né, e a profecia de Jeremias se cumpriu, né, e Deus, ele cumpre promessa, igreja. Deus, ele cumpre promessa. Se Deus te prometeu algo, né, de restaurar, se Deus te prometeu, né, fazer algo novo na sua vida, Ele vai fazer. Seja uma restauração, ou seja algo que Ele falou que ia fazer, seja algo novo que Ele falou que ia te dar. Tenha fé, seja fiel a Deus, e você vai ver Deus permanecer fiel na sua vida, assim como tem sido na nossa vida. Amém? Vamos orar. Quero orar por você nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração, e se tem algo que você precisa pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus nessa hora. Peça perdão para Deus. Se no momento da oferta também você ia ofertar, e você, por causa desta palavra, né, onde fala que nós temos, se temos algo para resolver com o nosso irmão, se você teve a oportunidade, ou tem a oportunidade de você, aleluia, resolver uma situação com o seu irmão, resolva e oferte ao Senhor. Ainda dá tempo, mas, aleluia, dê lugar ao Senhor operar na sua vida, igreja. Deus não tem prazer de dar canseira em ninguém, não. O processo na vida de todo cristão é necessário, mas muitas vezes pessoas que ficam 10, 15, 20 anos na prova e não acontece nada, é porque não tem vida com Deus, não se compromete com Deus, quer viver uma vida à toa, deixando a vida levar, quando deveria deixar o Espírito Santo conduzir, né? Então, se você tem vivido uma vida assim, se volte para Deus hoje, assim como aqueles israelitas ali se voltaram para Deus, né? Ouviram a voz de Deus através de Esdra, né, dos seus sacerdotes ali, e eles se voltaram para Deus. Se volte para Deus hoje, e Deus fará coisas grandes na sua vida. E Ele, aleluia, reconheça que o nosso Deus, Ele é o restaurador de todas as coisas, e Ele pode restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, restaurar tudo aquilo que você perdeu. Deus, Ele tem poder, Ele pode fazer, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos dedicar para o Senhor, e eu tenho certeza que Deus não te deixará em falta. Deus não te deixará, aleluia, sem responder a resposta, a promessa que Ele tem para mim e para você. Amém? Vamos orar ao nosso Deus com a sua mão no coração. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloca a sua mão direita no coração e diga: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel. Que palavra poderosa, Pai, que palavra poderosa. O Senhor verdadeiramente, Pai, é um Deus que move céus e terra a favor dos teus filhos, e o teu prazer, Pai, o teu prazer, a tua vontade é honrar e cuidar do teu povo, cuidar dos teus filhos. Mas os teus filhos, Pai, não têm sido, aleluia, não têm tido temor ao Senhor, têm sido negligente, Pai. E eu quero aqui nesta noite, Pai, aleluia, apresentar a tua igreja, meu Pai.
eu te apresento a tua igreja nesta noite, Pai. Que o Senhor possa perdoar a todos nós da Igreja Nova Aliança com Cristo. Nos perdoa pela negligência, por não termos sido melhores, Pai, no ano de 2024. Aleluia, que esse ano nós possamos fazer diferente, Pai. Se voltar para o Senhor e fazer tudo direito, Pai. Obrigado, Senhor, pela a resposta da nossa campanha que fizemos para o ano 2025 melhor. Que o Senhor tem feito, Pai, já tem feito no mês de janeiro em nossas vidas. Eu tomo, Pai, como resposta, Pai, eu vejo como resposta da campanha, resposta da oração, e que todos possam se atentar, Senhor, que verdadeiramente não existe bênção fora de Deus, não existe paz fora de Deus, não existe prosperidade, aleluia, que não vem de Deus. Toda prosperidade vem do Senhor, e o que passar disso, o que não vem do Senhor, são puras ilusões e vaidades deste mundo, e tudo que, aleluia, tudo que vem deste mundo, Pai, tudo se perderá, mas o que vem do alto permanecerá para sempre. Assim eu creio, tomo posse e declaro na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero já dar os avisos aqui e já vou estar orando para fazer a oração final. Meus irmãos, amanhã temos Quarta da Bênção, culto Quarta da Bênção, presencial com a pastora Camila Gomes. Os irmãos se preparem, tá? Aleluia, se prepare, se organize para você participar, para você vir para o culto, né, presencial, e você que está online, você participar aí da Quarta da Bênção no canal da pastora Camila Gomes no YouTube, tá bom, pessoal? Às 19 horas. Então, os irmãos, não perca a Quarta da Bênção, e no domingo temos aqui o nosso culto da família para você se reunir com a sua família. Se prepare para o culto de domingo. Não vá para shopping, não vá, faça isso não. Você, em vez de começar a semana com Deus, você vai começar buscando entretenimentos, buscando aí se socializar, né? Aí daqui a pouco acontece briga, acontece um acidente, você não sabe por quê, porque procurou começar a semana, né, sem a bênção de Deus. Venha para a igreja, né? Reúna a sua família em casa para participar do culto, assim como a gente fez durante 2 anos. A gente congregava só online e a gente tomava banho, né? Eu, a pastora Camila, né, o nosso filho, a gente tomava banho, sentava na frente da TV, né, para assistir os cultos pelo YouTube, né? Na época não éramos pastores, era um membro de uma outra igreja, e na época da pandemia nós congregamos online 2 anos, e nós aprendemos muita coisa, aprendemos a ter comunhão, intimidade com Deus, né? Aprendemos a ter autoridade, né, para com os ataques espirituais dentro de casa, na vida dos nossos filhos. Foi tudo dentro de casa, e foi congregando online que nós aprendemos a ter comunhão com Deus e ter autoridade espiritual dentro da nossa casa, viu, igreja? Porque quando não tinha essa autoridade, não tinha essa comunhão, tudo corria para o pastor, porque não sabia nada, não sabia ouvir Deus, não sabia falar com Deus. Então, culto online existe, e, aleluia, aqueles que querem buscar a Deus, não importa se é online, se é presencial, se estiver reunidos, tanto presencial ou pela internet, se estiver 2, né, ou 3 ou mais reunidos no nome do Senhor, eles se faz presente, seja dentro da sua casa, seja na rua, seja no templo físico, seja onde for, ele se faz presente. Amém, igreja? Então, se arrume, se prepare para o culto de domingo, e tenha a sua semana abençoada com o culto de domingo, e começar aí, como diz outro, com o pé direito o seu domingo aí, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, glórias a Deus. Falei aqui pé direito, mas é só um linguajar popular aí, mas isso não é não estou falando aqui de superstição não, viu, pessoal? Para você começar, eu quis dizer, você começar a semana abençoado para a glória do Senhor Jesus, e ter um direcionamento do Senhor nas suas questões de resolver durante a semana. Aí é tudo diferente, viu, igreja? Aí é tudo diferente. Você não tem uma semana abençoada quando você perde os cultos, mas quando você participa do culto, principalmente em tempo real, né, você tem uma semana muito melhor, menos atribulada, né, ou uma vida não atribulada, uma semana não atribulada,
experimente, faça uma prova com Deus e você vai ver que realmente quando nós pegamos a bênção do Senhor ali no primeiro culto da semana, que é o domingo, a nossa semana é diferente, tá? E a bênção de Deus na nossa vida é sempre maior. A graça dele é sempre maior quando colocamos ele na frente, né? Abençoamos a nossa semana no culto de domingo, tá bom? Tá dados os avisos, a nossa rádio 24 horas aí para você ouvir aonde você quiser, no carro, na sua casa, na Alexa, no aplicativo do Radiosnet, no Zeno, aonde você quiser, você pode ouvir a nossa rádio 24 horas, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, muito obrigado por esta palavra, obrigado pela unção, obrigado, Senhor, por falar comigo, com tua igreja, pelo poder, pela graça, pela unção. Seja conosco, Pai, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma quarta-feira abençoada, um restinho de semana abençoado. Repreende, Pai, o terror noturno, que possamos ter uma noite de paz. Cura as enfermidades, Senhor, cura a opressão, a depressão, livra-nos de todo o mal. Liberta, Pai, dos vícios, aleluia, liberta aqueles que precisam de libertação, salva aqueles que precisam de salvação, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Todos estendam as suas mãos, receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Glórias a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.